Chegou agora que ficou pronta a reportagem que eu tinha falado no começo do programa. O rapaz botou na cabeça, não tinha quem tirasse da cabeça desse sujeito, que o avô era rico. O avô morava numa casa simples, tinha um carrinho popular, uma casa muito humilde, tinha uma vida muito modesta, mas o neto achava que o avô estava escondendo uma fortuna. Mesmo se estivesse escondendo uma fortuna, que obrigação tem o avô de dar dinheiro para o neto? Ele dá dinheiro se ele quiser. Né? O maior bem, a melhor coisa que a gente pode herdar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, da nossa avó, é o conhecimento, é a educação, são os bons costumes. Se tiver dinheiro, ótimo, se não tiver, melhor ainda, porque daí você se empenha em correr atrás do teu dinheiro e correr atrás da tua vida. Né? Muitas vezes aí tem um monte de gente que já nasce em berço de ouro, acha que o pai, que a mãe conquistou tudo isso de maneira fácil, acha que o dinheiro vem fácil, o dinheiro que vem fácil vai embora fácil. E dinheiro que vem fácil muitas vezes transforma pessoas em verdadeiros monstros. Visto aí a história da Suzane Richthofen, né? Muito bem. Mas esse sujeito, ele tem na cabeça que o avô é milionário. Ele botou na cabeça dele, ninguém tirava. O que é que ele faz? Ele começa a tramar contra o próprio avô. Foram 4 ataques, não é isso, Zama? 4 ataques. Eu vou te mostrar a primeira tentativa dele aqui em São Paulo de matar o avô que ele achava que era milionário. Quer ver? Dá a imagem, por favor. Ah, Bate, você está me mostrando um acidente. Não, isso daí é o carro que, de acordo com a polícia, o neto pegou para matar o avô. Ele invadiu simplesmente a casinha do avô para matar o sujeito. Ô, Bate, você tem certeza do que você está falando? Eu tô te dizendo. Ele invadiu a casa com o carro para matar o avô. Olha como ficou a casa do seu Antônio, Brasil. Ele achou mesmo que o avô era milionário e falou, vou matar o homem, porque se meu avô aparece morto, essa fortuna vai ter que ser mostrada para a justiça de uma vez por todas e eu vou herdar. 84 anos o senhorzinho. Vem para cá, por favor. Quer ver outro ataque? Esse não deu certo. Quer ver outro ataque que esse neto fez para tentar ficar com uma fortuna que nem sequer existiu do avô? Cadê a motosserra? Ele usa uma motosserra. Motosserra para atacar o avô aqui em São Paulo. Para cá, por favor. Depois de 4 tentativas, infelizmente ele consegue matar o avô. Tem a imagem dele preso. Olha, essa reportagem vai trazer tudo para vocês. Eu quero que vocês assistam com muita cautela e muito cuidado e logo depois da reportagem vocês me respondam. Ontem eu falava inclusive com meu tio Bronze, meu tio Edmilson, que na verdade não é tio de sangue, mas é como se fosse. E eu dizia pro meu tio, olha tio, se fosse um país sem injustiça, eu queria que tivesse pena de morte para esse tipo de gente se condenada. Agora, como muita gente é presa injustamente, que tivesse pelo menos prisão perpétua, né? É difícil você aceitar que alguém que tira a vida do outro possa, depois de alguns anos, viver como se nada tivesse acontecido. Veja a reportagem e tire suas conclusões. Uma casa destruída durante um ataque planejado em detalhes. O carro do assassino permanece no mesmo lugar, deixado por ele pouco tempo antes de matar o próprio avô. Foi um crime muito bárbaro, foi um crime premeditado e, assim, a crueldade com que foi, né? Douglas é um neto que usou o veículo para invadir a casa de seu Antônio. Antes de matar o avô usando uma motosserra, ele ainda feriu o tio que também estava no local. O crime aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Olha, o filho do seu Antônio não quer aparecer, não quer mostrar o rosto, mas olha só, no braço dele as marcas deixadas pela motosserra usada pelo Douglas quando veio aqui para matar o avô. Aos 84 anos, seu Antônio tinha acabado de vencer uma batalha contra o câncer. Praticamente não saía mais de casa. Aqui se sentia seguro, até ser atacado pelo próprio neto.
Mas qual seria a motivação para um crime tão brutal? Ele morava com seu pai? Morava aqui. Era sustentado pelo seu pai? Sim, nunca ajudou com dinheiro nenhum. Ele vivia aqui, ele nunca deu nada, nunca teve ajuda de nada, tá? Então ele vivia, ele comia, ele tomava banho, ele dormia, tudo aqui, tá? Ele nunca foi trabalhador na vida. Uma família destruída pela perda de quem sempre representou o amor. O Douglas usou o próprio carro para invadir a casa do avô. Para isso, ele manobrou o veículo bem aqui em frente, na rua, e entrou de ré com toda a velocidade. Acabou derrubando o portão. A família precisou improvisar aqui para recolocar no lugar e garantir o mínimo de segurança. Todos acreditam que o Douglas planejou em detalhes essa ação. Dentro do carro tinha até um colete salva-vida. Se ele precisasse aí fugir em algum rio da região. E também esse galão cheio de gasolina. Talvez pretendesse também colocar fogo na casa. Quando ele chegou aqui, a motosserra já estava ligada dentro do veículo, aqui em cima do banco. Ele até protegeu o estofamento usando esse papelão. Também não queria deixar as digitais, usava esse par de luvas. O que chama a atenção de todos é a destruição que ele causou aqui na casa. Atingiu em cheio a parede, bem na altura aqui do banheiro. Apesar de ser uma construção bastante antiga, uma construção forte, a estrutura está comprometida. E a casa ameaça desabar a qualquer momento, o que preocupa a família. A casa é alugada, o que representa um prejuízo ainda maior para a família. Olha só a destruição aqui no banheiro. O Anderson Rosa mostra pra gente que pedaços de concreto ficaram espalhados aí no banheiro. No momento da chegada do Douglas, o avô dele e o tio assistiam televisão aqui na sala, sentados nesse sofá. Claro que com o barulho de toda essa destruição, a primeira reação foi sair aqui para ver o que tinha acontecido. E já encontraram o Douglas descendo essa escada com a motosserra ligada, usando um capacete e também com um machado na cintura, como se fosse uma segunda arma, caso a motosserra não funcionasse. Exatamente aqui nesse ponto, o filho do seu Antônio entrou em luta corporal com o Douglas. Queria proteger o pai, só que não conseguiu. O Douglas atingiu o seu Antônio, que ficou caído exatamente nessa posição. Com o barulho da batida e também da motosserra, além dos gritos de socorro, os vizinhos correram aqui para saber o que tinha acontecido e conseguiram deter o Douglas até a chegada da polícia. O seu Antônio também foi socorrido, mas era tarde demais. Seu Antônio nem chegou a ser levado para o hospital. Ele caminhava apenas com a ajuda deste andador, o que dificultou a fuga. O que mais revolta a filha da vítima é que não foi a primeira vez que Douglas tentou matar o avô. O meu pai estava dormindo e ele deferiu um golpe na cabeça do meu pai. Da segunda vez que ele veio portando uma faca. Da terceira vez, ele veio, pulou o muro, entrou com um pedaço de pau, que é um cabo de machado, de enxada, e deferiu golpes contra o meu irmão, quebrando o braço do meu irmão e a costela. Da quarta vez que ele veio portando uma machadinha, uma garrafa de refrigerante de 2 litros com gasolina e um fósforo.
Ia botar fogo em tudo. Ele ia picar o meu pai com o meu irmão com o machado e ia colocar fogo neles. Douglas sempre alegou sofrer de esquizofrenia para não ser preso. Mas desta vez, a justiça entendeu que ele deve aguardar o julgamento atrás das grades. O medo da família é que, mais uma vez, a defesa use de supostos problemas mentais para colocá-lo em liberdade. Você acha que um esquizofrênico arquiteta por 4 vezes tentativa de homicídio contra o avô, um senhor de 83 anos, e um tio de 59? Ele planejou nos mínimos detalhes. Tudo. Olha, o filho do seu Antônio não quer aparecer, não quer mostrar o rosto, mas olha só, no braço dele, as marcas deixadas pela motosserra usada pelo Douglas quando veio aqui para matar o avô. Você conseguiu, pelo menos, se proteger, mas não deu para salvar o seu pai. Protegendo meu pai e entrando em luta corporal com o monstro. Foi só pela força desse homem aqui que o Douglas foi preso, né, Margot? Porque senão ele já tinha preparado a fuga. Tanto que o carro dele, a gente percebe que ficou numa posição de fuga para sair, correndo. Ele tinha combustível reserva, né, para que caso ele precisasse para utilizar na motosserra de novo. Ele arquitetou tudo, Léo. Tudo. A irmã de Margot, que é a mãe de Douglas, não tinha mais contato com o filho. O rapaz morava apenas com o pai, que sumiu depois do crime. Por isso, a família quer que ele seja investigado pela polícia, para saber se ajudou Douglas a planejar o ataque ao idoso. Como que pode o pai dele ser responsável por ele, não ter segurado ele em casa, prometeu pra gente não fazer boletim de ocorrência, porque ele ia ser contido por ele e não foi contido por ele. Ele testou a motosserra na casa dele, onde ele residia com o pai. Isso que revolta a família, porque quando ele chegou aqui com a motosserra ligada, ele já tinha testado o equipamento dentro de casa, na presença do próprio pai, que é o seu cunhado, e certamente esse homem deveria ter estranhado. Por que o filho apareceria com uma motosserra se ele não trabalha com isso? E aí sai de casa com um galão de combustível dentro do carro, usando um capacete para dirigir um veículo, não era para pilotar uma moto. Sim. Tudo levava a crer que ele faria algo de errado. Claro que sim. E ele sabia, porque teve quatro tentativas. Ele sabia. E nas 4 tentativas ele proibiu a gente de fazer o boletim. Proibiu não, ele pediu para que a gente não fizesse o boletim de ocorrência. Prometendo que iria tratá-lo. Sim. Na casa agora destruída, o assassino chegou a morar por 3 anos. Vivia de favor com o avô. O seu Antônio pagava tudo pro neto. Só que depois que o Douglas foi embora daqui, ele começou a dizer que tinha direito à herança do seu Antônio e, por isso, não escondia de ninguém o plano de matar um a um todos os parentes. Isso para ficar com o dinheiro do seu Antônio, que, na verdade, não existia. Na cabeça dele, o meu pai tinha uma fortuna, que essa fortuna era dele e roubou. Mas que fortuna é essa? Seu pai era aposentado, um salário mínimo. Um salário mínimo. Meu irmão, no momento desempregado, porque meu irmão cuidava do meu pai para que eu trabalhasse. E ajudasse a sustentá-los. Financeiramente. Agora você me diz, que fortuna é essa? Este carro antigo era o único bem de seu Antônio. O idoso dependia da ajuda da família até para pagar o aluguel da casa. Os parentes pedem a condenação de Douglas, que ele fique em regime fechado para voltarem a ter paz. Nós estamos todos correndo risco de vida. Porque ele pode sair a qualquer momento. Claro. E o que mais me revolta disso tudo é que, assim, foram várias mentiras que foram ditas na delegacia durante os processos dele a favor da pessoa dele. Ele não é esquizofrênico, ele é um maníaco da serra elétrica. Ele é estrategista, ele é um psicopata. Ele é um sociopata, ele é tudo de ruim que existe numa pessoa. É uma vergonha. Ele não merece tratamento. Ele ser comparado com um esquizofrênico. Ele merece cadeia, na sua opinião? Ele merece apodrecer na cadeia.
Agora, quem pode tirar dúvida é um médico, Percival, que é um cara cheio de maldade, um cara que não dá para conviver em sociedade. Se tiver cometido tudo isso, não tem discussão. É o juiz que vai decidir. Mas um médico chega, um médico preparado, um médico determinado pelo juiz, vai poder dar o laudo. Ele pode responder pelos atos ou não? Pode sim, Bate. Aliás, quem decide qual o destino dele, do Douglas, não é a defesa, é o juiz do processo em que o avô do Douglas foi vitimado. Então, tudo fica claro que o Douglas não sofre de esquizofrenia nenhuma. A esquizofrenia é um dos sintomas da paranoia. Ele, pelo contrário, é muito bem articulado. E veja bem, Bate, até onde ele pretendia chegar. Quer dizer, ele invade a casa com uma motosserra. O que é motosserra? É um instrumental para cortar galhos de árvore. Você veja só o que ele pretendia, se tudo desse certo, pelo que se passava na cabeça dele, usar essa motosserra aí para picotar o avô, picar o avô, ligar o avô, aquela serra fica vai e vem, ele ia retalhar o próprio avô. Então, de esquizofrênico, ele não tem nada. Planejou tudo, é muito bem articulado, sabe muito bem o que estava fazendo. Douglas é um homem extremamente perigoso, Bate.